o que você precisa saber sobre a inspeção de robôs da First Robotics Competition está nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amanda, eu sou a primeira e única Lead Robot Inspector, ou seja, chefe de inspeção de robôs da First Robotics Competition aqui no Brasil. E hoje eu vou te falar o que é a inspeção de robôs, fluxo desse processo, regras relevantes e mudanças para a temporada Rebuild 2026. Primeiramente, vamos entender o que é a inspeção de robôs. A inspeção de robôs é um processo obrigatório da FRC que garante que todas as equipes estejam em conformidade com as regras do jogo, padrões de segurança e requisitos técnicos. E o objetivo desse processo não é reprovar equipes, não é dar trabalho para vocês durante a competição, muito pelo contrário, é para auxiliá-los a competir de maneira justa e segura e também identificar possíveis melhorias que possam ser feitas no robô de vocês. Antes de entrar em quadra, cada robô deve passar por uma inspeção inicial completa, para assegurar que está dentro de todos os padrões da competição. E não sou eu quem está falando isso, são as regras do manual da temporada. A regra I-102, seja inspecionado antes de disputar uma partida qualificatória. Uma equipe só está autorizada a participar de uma partida de qualificação ou um playoff e a receber ranking points ou pontos da partida se o seu robô tiver passado por uma inspeção inicial e completa. E em caso de violação, se antes do início da partida a equipe é desclassificada e não está apta a participar da partida. E se for após a partida, a equipe recebe um cartão vermelho e a partida pode ser repetida. Então é muito importante a gente entender a importância dessas regras. Fluxo de inspeção: do início de cada evento, a equipe é responsável por ir até o pit de inspeção com o seu robô, bumpers e o sistema de fixação de cada um dos bumpers para ser pesado e a gente realizar as medições iniciais. A partir desse momento, o inspetor vai retirar a ficha de inspeção daquela equipe e acompanhá-los até o seu pit para dar continuidade na inspeção, onde ele vai estar inspecionando a parte mecânica, elétrica, pneumática, enfim, todo o restante da ficha de inspeção que a gente já vai falar um pouco sobre. Se a equipe for aprovada, a equipe recebe um adesivo de inspeção e agora estando aprovada para participar das suas partidas qualificatórias ou dos playoffs. E se ela não está aprovada, ela deve trabalhar no que for apontado pelo inspetor até conseguir a aprovação. E por que eu falo qualificatórias ou playoffs? Porque a inspeção acontece 2 vezes durante um evento de FRC. As equipes precisam passar por inspeção para jogar as qualificatórias e depois, antes ali da seleção de alianças, após jogarem a sua última qualificatória, elas passam novamente por uma reinspeção para estarem dentro das regras durante os playoffs. As equipes podem pausar a inspeção por qualquer motivo, ela não precisa acontecer em sua totalidade de uma vez só, e podem participar das suas partidas de treino agendadas, mesmo sem o adesivo de inspeção. Essas partidas de treino agendadas acontecem na arena oficial, mas para utilizar a arena de treino, a equipe precisa sim estar totalmente inspecionada. Então é muito importante a gente saber essa diferença. E a partir do momento que a equipe recebe um adesivo de inspeção, ela pode fazer parte da fila para preenchimento de partidas de treino, que novamente acontece na arena oficial, e é uma ótima vantagem para poder conhecer a arena, poder calibrar o seu robô e ter mais tempo para realmente se preparar para o evento. As equipes podem pesar o seu robô durante o load-in, e assim elas já entram na fila de prioridade para ter o restante da inspeção realizada no dia seguinte. Elas não precisam esperar até o primeiro dia de evento para iniciar esse processo. O robô pode ser exclusivamente pesado no dia do load-in, o que eu recomendo muito. Antes da gente falar das regras relacionadas à inspeção de robôs, é fundamental a gente ter conhecimento do Game Manual e de tudo que está presente nele. Aqui nessa apresentação eu vou estar abordando as Robot Construction Rules, ou seja, as regras de construção dos robôs, e as regras de Inspection and Eligibility, ou seja, inspeção e elegibilidade. Esse manual está disponível no site da First em inglês e em português, então tudo que eu estiver falando daqui foi retirado desse arquivo que deve ser referenciado durante a temporada e durante os eventos como fonte oficial de informações relacionadas à competição. É impossível a gente jogar um jogo que a gente não conhece as regras. Regra G208. Compareça às suas partidas de qualificação. Como eu falei antes, há consequências caso um robô jogue uma partida sem estar inspecionado. Se o robô tiver passado pela inspeção inicial completa, pelo menos um membro da sua Drive Team deve se apresentar na arena e participar de cada uma das suas partidas de qualificação.
Então aqui a gente tem um fluxograma, né, que contém justamente a informação que eu passei antes. Se um robô passou numa inspeção inicial completa e participou de uma partida, nenhuma violação ocorre, mas se ele não foi aprovado na inspeção e ele participou de uma partida, o time pode receber um cartão vermelho e até mesmo ser desqualificado da partida. Então, muito importante a gente ficar atento a essa regra. Regra I-101 é o robô da sua equipe. O robô e seus mecanismos principais devem ser construídos pela equipe da First Robotics Competition. O mecanismo principal é um conjunto de componentes ou mecanismos montados em um conjunto para atender a pelo menos um desafio do jogo, por exemplo, coletar o fio da arena. E exemplos de exploração, violação dessa regra incluem montar peças de mecanismo principal fornecidos por outra equipe, exceto COTS, e receber o mecanismo principal quase completo de outra equipe. Isso não seria um robô construído pelos estudantes daquela equipe, e portanto estaria violando essa regra. É possível encontrar mais exemplos no manual. Pulando então a regra I-102, que a gente já mencionou lá no início, vamos para a regra I-103, que é traga tudo para a inspeção. No momento da inspeção, o Operator Console, que é o que vai junto para a arena com vocês, onde os drivers colocam o computador, e o robô devem ser apresentados com todos os seus mecanismos, incluindo todos os componentes de cada um desses mecanismos, configurações e decorações que serão utilizados no robô, ou seja, tudo que vocês querem utilizar durante o evento deve ser apresentado durante o processo de inspeção. Regra I-104. A menos que a alteração esteja listada abaixo, qualquer modificação em um robô deve passar por reinspeção. Então, qualquer coisa que não seja adição, relocação, removedor de fixadores, por exemplo, abraçadeiras, adição, relocação ou remoção de uma rotulagem, revisão de códigos, substituição de um componente por um outro componente idêntico com o mesmo peso, tamanho, medidas, deve ser mostrado para a gente de forma obrigatória. Regra I-105. Não explorar a reinspeção. As equipes não podem utilizar o processo de reinspeção para contornar um limite de peso. Por exemplo, uma equipe chega ao evento com dois mecanismos A e B. O robô passa pela inspeção inicial com o mecanismo A e disputa uma partida. Depois a equipe troca para o mecanismo B, solicita a reinspeção e volta a competir. Após repetir esse processo várias vezes para ficar alternando entre A e B, o LRI identifica que a reinspeção está sendo utilizada para contornar o limite de peso, ou seja, isso é uma violação direta dessa regra e não pode acontecer. Regra I-106, robôs desligados para inspeção na maior parte do tempo, a menos que seja solicitado por Robot Inspector. Para a segurança de todos os envolvidos, os robôs devem ser apresentados para inspeção com o robô desligado. Os sistemas pneumáticos despressurizados e molas ou outros dispositivos de energia armazenada em seus estados de menor energia potencial, por exemplo, com a bateria removida. A alimentação elétrica e a pressão do ar só devem ser habilitadas no robô durante aquelas partes do processo de inspeção em que isso seja absolutamente necessário. Os inspetores podem permitir que o robô seja energizado além dos parâmetros acima se ambos os critérios abaixo forem atendidos, se o design do robô exige energia e um dispositivo de energia armazenado carregado para confirmar que o robô atende aos requisitos de volume, e se a equipe incluiu travamentos de segurança que mitigam a liberação inesperada dessa energia armazenada. Regra I-107, sem estudante, sem inspeção. Pelo menos um integrante estudante da equipe deve acompanhar o robô em qualquer processo de inspeção, o que se conecta perfeitamente a outra regra, porque são os estudantes que constroem os robôs, então ninguém melhor do que mostrar todo o trabalho que foi feito do que quem realmente construiu. Entrando agora então na nossa Inspection Checklist, a nossa ficha de inspeção de robôs. Ela é dividida em seções Size and Weight, Bumpers, Mechanical, Electrical, Pneumatic System, Power On Check e Team Compliance Statement. E a partir de agora eu vou explicar cada uma delas para vocês com a ficha de 2026. Então, antes da gente entrar na ficha, eu quero só mostrar uma visão geral de algumas regras que mudaram. A regra 203, Segurança Geral, teve o termo Exposed removido, ou seja, agora lasers totalmente enclausurados geralmente são classificados como classe 1 ou isentos, e chumbo é proibido mesmo se tiver encapsulado. E luzes piscantes fortes não devem piscar mais rápido do que 5 vezes por segundo. Depois da regra 205, não contamine a arena, a regra foi generalizada para qualquer líquido, gel, graxa ou partículas finas que possam contaminar a arena. Então, só algumas mudanças de palavras aí para tornar as regras um pouco mais generalistas. Iniciando então pelo Size and Weight, dimensões e peso do robô.
Bumpers off, battery out. Esse é o momento em que as equipes levam o robô até o pit de inspeção, tiram os bumpers, tiram a bateria, a gente vai pesar o robô, vai pesar os bumpers separadamente e depois disso o inspetor vai acompanhá-los até o pit da sua equipe. É muito importante lembrar que as equipes devem trazer os seus 2 bumpers, caso seja 2, ou se for um com uma capa, devem trazer essa capa junto, e todo o sistema de fixação do bumper no robô também. Então aqui nessa seção a gente tem regras relacionadas ao peso do robô, peso dos bumpers, perímetro do robô, configuração inicial e o volume inicial. Essas medições geralmente passam por mudanças todos os anos, então eu não falo que a regra mudou, as medidas daquelas regras mudaram, como por exemplo, o perímetro máximo desse ano é 110 polegadas, ano passado era de 120. Então, todas as medidas necessárias para esse ano estão nessa seção e estão também no manual de regras. Depois, falando sobre bumpers, que são os para-choques do nosso robô, nessa parte os inspetores vão estar analisando a cobertura desses bumpers, a estrutura deles, de que forma eles são presos ao robô, se existe um bumper para cada aliança, a identificação da equipe neles. E para esse ano nós tivemos também algumas novidades relacionadas a bumpers, nada tão brusco quanto o ano passado, mas então regra 401, bumpers quase ao redor de todo o robô. Esse ano um único espaço grande é permitido, exigindo pelo menos a cobertura de 5 polegadas a partir desse canto. Regra 402, construção do bumper. Hollow noodles, aqueles espaguetes de piscina oco que foram removidos, não são mais permitidos. Regra 406, preencha os cantos dos bumpers. Dobrar o enchimento ao redor do canto voltou a ser permitido durante essa temporada. E a regra 412, o número da equipe nos bumpers. O número da equipe pode ser omitido em um dos lados. Eu tô muito curiosa para ver como que isso vai funcionar durante o jogo, mas é uma alteração para a temporada de 2026. Essa imagem aqui ela é bem autoexplicativa, eu retirei ela do manual, então você pode conferir ela lá também. Mechanical, a parte mecânica, estrutura do robô e segurança. Durante essa etapa da inspeção, os inspetores vão estar procurando por qualquer risco que o robô possa causar a outras pessoas, à arena, aos objetos de jogo, qualquer parte afiada, qualquer material proibido, qualquer dispositivo de armazenamento de energia que seja ilegal, e essa parte da ficha de inspeção não sofreu alterações em relação ao ano passado. Electrical, o sistema elétrico e comunicação do nosso robô. Então, baterias, main breaker, fiação, rádios, motores, atuadores, controladores, todos estão presentes nessa seção da ficha, que é a maior de todas. Aqui os inspetores vão estar principalmente verificando se esse sistema é acessível durante o processo de inspeção e durante a competição, se o robô pode ser facilmente ligado e desligado, vão estar procurando motores, controladores, atuadores ilegais e qualquer dispositivo que armazene mais energia do que o permitido. Então, motores e controladores, de acordo com as regras R501, 504 e 505, tivemos alguns aí que foram removidos, como por exemplo o Jaguar e o Victor 884 e 888, e tivemos alguns adicionados como o ThriftBot, Pulsar 775 e o Neo 2.0. A lista completa de motores, controladores e demais dispositivos legais está presente no manual da temporada. Tivemos novidades também em relação à distribuição de energia dos robôs da FRC. Regra R601, limite de bateria, todo mundo tem a mesma potência. Agora, as saídas de ventilação não podem ser obstruídas, por exemplo, por uma fita, e isso importa para o carregamento dessas baterias e não para a instalação no robô. Tivemos a adição da Endymark Power Distribution, presente na regra R601, e regras de alimentação do robô Rio e rádio foram revisadas também para serem mais genéricas. Então, as regras R615, R616 e R617 do manual. A alimentação do rádio da regra 616 também sofreu uma mudança importante. VRM e RPM foram removidos como opções de alimentação do rádio. Agora é necessário conectar diretamente, seja pela porta de 12 volts ou via cabo adaptador PoE. Regra R619. Use apenas os disjuntores especificados para o Power Distribution. Esse ano tivemos a adição dos disjuntores da CTR, da Cross the Road. Para as regras R609 e R622, nós tivemos algumas informações importantes adicionadas. Então, os fios CCA Copper Clad Aluminium, ou seja, fio de alumínio revestido com cobre, agora são permitidos. Com base em relatos, a gente suspeita que muitos robôs já devem ter utilizado esse tipo de fio sem ter percebido. E os robôs ainda têm um desempenho muito melhor com cobre ou fio aumentado em 2AWG, mas muitos anúncios na Amazon e em sites de venda online dificultam identificar se um fio é revestido com cobre. Então, portanto,
Refazer a fiação de um robô durante o evento, antes mesmo de poder jogar, é um processo muito estressante, e para isso, esse tipo de fio é permitido esse ano. Pneumatic System, o sistema pneumático, então compressores, reservatórios, válvulas, solenoides, atuadores, tubos, conectores, tudo isso será verificado durante essa parte da inspeção. Se o robô não tiver um sistema pneumático, nada vai ser feito. Power On Check, verificação do robô ligado. Aqui o inspetor vai estar verificando a versão correta do software de vocês, se o rádio foi programado, operação pneumática, se tudo que está no sistema pneumático que a gente acabou de citar realmente está dentro das regras e funciona de forma segura, RSL e também o Power Off Check, para testar se tudo que está no robô liga e desliga quando mandado. Novamente, falando sobre novidades em relação ao rádio, regra R703, use a porta Ethernet específica para o RoboHill. Essa regra foi reescrita para melhor clareza, agora incluindo, como a gente já falou, a remoção do VRM e do RPM, e o rádio, agora identificado por um adesivo holográfico, pode conectar ao RoboHill diretamente pela porta RoboHill. Team Compliance Statement, a confirmação que o robô foi construído após o kickoff daquela temporada e que também foi construído por aquela equipe. Então aqui, nada mais nada menos do que a assinatura do capitão da equipe e do mentor que confirmam essa informação. Algumas considerações importantes antes da gente finalizar. As equipes podem requisitar outro inspetor de robôs, ninguém vai ficar bravo com vocês se isso for um pedido, podem requisitar uma segunda opinião minha e ainda podem requisitar que eu eleve aquela discussão à FIRST. É altamente recomendado que as equipes iniciem a inspeção o mais cedo possível, mesmo que considerem que o robô ainda não está completamente pronto, porque, como eu falei antes, isso não precisa acontecer tudo em uma única vez. A inspeção ajuda, além de identificar erros, a identificar oportunidades de melhoria e permitir que ajustes sejam feitos com mais tempo antes das partidas. Além disso, iniciar cedo evita atrasos e permite que a equipe tenha mais tempo para poder treinar e realizar outras tarefas da competição. E eu nem preciso falar também que o manual é o nosso melhor amigo durante a build season e também durante a competição. Incluo aqui também alguns do's and don'ts que eu recomendo que as equipes levem em consideração. Então, chegar cedo para iniciar a inspeção, não deixar para a última hora, porque caso o robô de vocês esteja ilegal e esteja se aproximando de uma partida qualificatória, corre o risco de vocês não poderem jogar. Revisar a ficha oficial antes da competição, essa ficha liberada logo após o kickoff, ainda durante o mês de janeiro. Então, uma boa prática, na real, uma ótima prática, é vocês já inspecionarem o robô de vocês no laboratório para entender se tem algo fora das regras. E vale reforçar também que isso não vale como um processo oficial, é sim uma boa prática. Pedir ajuda aos inspetores sempre que tiver dúvida, eu sempre falo que não pensem na gente como fiscais de regra, e sim mentores preocupados com o sucesso de vocês durante a competição. Fixar bem a bateria e bumpers para eles não caírem durante as partidas e evitar qualquer penalidade. E realizar inspeções parciais se o robô de vocês ainda não estiver pronto. Esconder problemas ou irregularidades no robô, porque alguém vai acabar percebendo, seja nos pits, seja na arena, e vocês vão ter que trabalhar para que aquilo seja considerado legal. Ignorar regras de segurança, porque a partir do momento que vocês fazem isso, vocês não estão afetando a sua própria equipe, mas sim todas que estão no evento tentando jogar de forma justa e segura. Usar cabos soltos ou baterias mal presas, como eu falei, pode acarretar em alguma penalidade para vocês durante a partida, e tratar a inspeção como um processo burocrático, algo que é para dar trabalho para vocês, sendo que é uma parte essencial do torneio e garante que todas as equipes estejam dentro das regras e a competição seja justa para todo mundo. Deixo aqui também alguns recursos relacionados à FRC, não apenas a inspeção de robôs, mas o Game Manual, como eu disse, é a fonte oficial de informações para regras do jogo, regras de inspeção, regras em relação à organização do evento, load-in, tudo que vocês tiverem dúvida está presente nesse manual. Nós também temos os Game Updates semanais, que são atualizações de regras disponibilizados toda semana no site da FIRST, então vale a pena a gente ficar de olho caso alguma regra sofra alguma modificação. O Q&A, que é o sistema de perguntas e respostas do site oficial da FIRST. Tenho certeza que alguma pergunta aí que você deve estar se fazendo já foi feita lá e respondida por ninguém menos, ninguém mais do que o Game Design Committee, quem realmente planeja os jogos da FRC e escreve o manual de regras. Então não tem ninguém melhor do que responder as suas dúvidas do que quem fez o jogo. E caso tenha alguma pergunta que não está lá, sinta-se à vontade para fazer e você será respondido por um especialista.
o TIFF Delphi, que é um fórum online da FRC, onde equipes postam o seu trabalho durante a temporada e também postam perguntas e respostas, e você também tem o direito aí de fazer uma publicação e compartilhar conhecimento, fazer perguntas, enfim. As mídias oficiais do SESI, que é o operador oficial das competições da FIRST aqui no Brasil, então qualquer comunicado sobre os eventos eles vão estar postando. Também recomendo seguir as mídias oficiais da Stemas, que são os vendedores do Kit of Parts da FTC e da FRC aqui no Brasil, bem como representantes da Endimark, GoBuild, da Heavy, todas as marcas que produzem peças para as competições. E me acompanhe para ficar por dentro de tudo que acontece na robótica. Eu posto conteúdo o ano inteiro sobre as competições de robótica e especialmente durante a temporada estou postando algumas dicas aí que podem fazer diferença na trajetória de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para perguntar aqui nos comentários e a gente se vê em São Paulo.